foi sobretudo sentada no Orçamento de Estado, o PSD já tomou uma posição. Sim, quem determina o sentido de voto do Orçamento de Estado é a Direção Nacional, mas é ouvido o grupo parlamentar. Portanto, isto é sempre clássico de que há pelo menos uma reunião, se não mais, sobre o Orçamento de Estado no grupo parlamentar, enfim, que exprime a sua opinião sobre o Orçamento. E foi isso que aqui fizemos. Depois de ouvirmos uma primeira exposição, depois de ouvirmos algumas intervenções, eu tive o cuidado de perguntar se havia algum deputado que entendesse que o voto do PSD pudesse ser favorável ou de abstenção, e não houve naturalmente um único que entendesse que a indicação que deve ser dada à CPN é de voto contra deste Orçamento do Estado. E, portanto, eu já tive uma reunião da Comissão Permanente que se inclinava para aí, e agora a Comissão Política Nacional, perante este quadro, seguramente que a determinação será de voto contra o Orçamento. Há naturalmente muitas razões que serão especificadas no debate, mas há duas que eu considero fundamentais. A primeira tem a ver com um Orçamento de Estado que, mais uma vez, não está vocacionado para o crescimento económico. É evidente que o PS e o Governo podem vir puxar muito por uma medidazita aqui ou acolá, parecendo que isso é que vai dinamizar o crescimento económico e apoiar devidamente as empresas. Não é assim. Aquilo que nós precisávamos eram medidas sustentadas neste orçamento e no tempo. E, portanto, é coerente com tudo aquilo que o PS fez, até ganhou as eleições com este tipo de política, nesse aspecto é coerente, só que está completamente nos antípodas daquilo que nós entendemos, que devemos ter uma economia mais virada para o crescimento, para que assim possa dar melhores rendimentos às pessoas, que é a segunda matéria em causa. Este orçamento fala em 4% de inflação. Eu estou convencido que vai ser impossível 4% de inflação. Ela na zona euro já passou os 7%, são os nossos principais parceiros comerciais, e portanto nós teremos seguramente uma taxa de inflação superior. Isto quer dizer que, por exemplo, no quadro dos funcionários públicos, se houver um aumento de 0,9%, há aqui uma perda de poder de compra real, pelo menos à volta dos 4%, todos os meses. Então façam estas contas comigo. Se as pessoas perderem todos os meses 4% do poder de compra do seu salário, ao fim do ano, isso corresponde a ter tido um corte de mais de metade do salário. Em 14 meses, mais de metade do salário. O que é que o PS teria chamado, ou o que é que o PS chamou à política do Governo quando houve esses cortes no subsídio de Natal, ou no subsídio de férias, ou disto e daquilo? Pois bem, aquilo que aqui está a acontecer, na prática, em termos reais, é que as pessoas, ao perderem todos os meses pelo menos 4% do seu rendimento, ao fim do ano, na prática, perderam meio salário. É como se lhes cortasse metade do subsídio de Natal. A que é que o PS chama isto? Qual é o termo que o PS utiliza para isto? Utiliza o termo austeridade. E aqui o que está em causa é a contradição entre aquilo que o Partido Socialista propôs e prometeu aos portugueses. O Partido Socialista o que é que prometeu aos portugueses? Quebra dos salários? Não. Aumento do salário. Do mínimo e do médio. O médio, em termos de economia, só a política económica é que altera. Mas em termos de função pública, é o Governo que o altera, por decreto, entre aspas, por lei. Portanto, há aqui uma clara quebra das promessas eleitorais do PS. Se me perguntarem se eu estou admirado, eu não estou admirado. Isso eu não sou. Mas isso eu procurei também durante a campanha eleitoral alertar. As pessoas acreditaram naquilo que o Governo ia fazer, que o PS ia fazer. Logo, no primeiro orçamento, ou no primeiro meio orçamento, ainda por cima, que isto é só para meio ano, já estão a fugir àquilo que se comprometeram. Portanto, basicamente por estas duas razões, não está vocacionado para o crescimento e há uma quebra real de poder de compra das pessoas. As pessoas vão estar a viver pior daqui por 7, 8 meses do que aquilo que estavam no início deste ano. Disso não tenho dúvida nenhuma e, portanto, o PS devia honrar um orçamento que honrasse as suas promessas. Mas não haveria o perigo de haver uma espécie de escalada inflacionista se os salários fossem aumentados ao nível da inflação? A sua pergunta, do ponto de vista técnico, faz, obviamente, sentido. Está a ver? Agora, essa pergunta e esse debate é feito em campanha eleitoral. Aí é que nós nos comprometemos ou não com isto ou aquilo. E em que dizemos porque é que nos comprometemos ou porque é que não nos comprometemos. E aí sim nós podemos entrar com a lógica da política económica. Aqui, este Governo, 2 ou 3 meses depois das eleições, em que claramente prometeu isso para ganhar as eleições, não está aqui em causa a questão dos
princípios da política económica, está, do ponto de vista político, promessas que foram feitas para ganhar as eleições e, portanto, tem a obrigação de cumprir as promessas que fez. Se entende que, em termos de política económica, não é o mais adequado, isso então teria pensado antes das eleições, não teria prometido e, portanto, agora estava naturalmente à vontade para fazer o que entende que deve fazer. Esse foi o cuidado que o PSD teve na campanha eleitoral. O PS não, tirou para a frente. Prometeu, fez a promessa fácil. Cumpra-se, faz favor, não está cumprido. O PSD vai apresentar propostas de alteração? Sim, matéria ali debatida e, portanto, vamos apresentar propostas de alteração. Agora, essas propostas de alteração devem respeitar uma norma que, há muitos anos, um deputado que foi coordenador da Comissão de Economia e de Orçamentos do PSD começou a impor, designadamente por alturas de 1996. Esse deputado fui eu, na altura, e entendo que isso está perfeitamente válido. Ou seja, todas as propostas que o PSD fizer têm de ter uma contrapartida. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quando o Primeiro-Ministro, no debate orçamental, vem dizer que as propostas do PSD, se fossem aprovadas, davam X aumento de despesa, X aumento de déficit, ele está a mentir. Ele e os deputados do PS, quando dizem isso, estão sempre a dizer que está a mentir. Porquê? Porque todas as nossas propostas têm de ter uma contrapartida. Se aumento esta despesa em X, está lá na proposta qual a despesa que eu reduzo em X. E isto nós fazemos sempre, repito, não sei se sempre, não estive aqui a vida inteira, mas já na década de 90 fizemos isso. E lembro que fui eu até por iniciativa minha. E desde que sou Presidente do Partido também se tem feito isso. Antes não sei, provavelmente também, mas sinceramente não sei. Portanto, nós vamos fazer propostas, mas com o cuidado de não agravar o déficit e, portanto, cada proposta que tenha um aumento de despesa com algum significado. Tem na mesma proposta a proposta de corte de despesa para ficar equilibrado. Se a proposta representar meia dúzia de trocos, isso não precisamos estar com esse preciosismo. Mas se for significativa, sim. E para alguma proposta para aumento dos salários para além daquilo que está previsto na função pública? Vamos ver. Isso agora vamos ver em concreto como é que se vai fazer. Olha, se consultar os arquivos, digamos assim, e for ver o debate do orçamento para 1996, verá que, na altura, o PSD, era eu próprio que estava aqui, fui repescar todas as propostas que o PS tinha feito no ano anterior, era o governo do professor Cavaco Silva, na altura com maioria absoluta, fui repescar e dei-lhes a oportunidade, tendo agora a maioria no Parlamento, de votarem a favor das suas próprias propostas. Votaram contra todas as propostas que eles próprios tinham feito no ano anterior. Não quero fazer essa figura aqui, não quero que o PSD faça essa figura, estando a fazer propostas que, se por acaso fosse governo, não estava em condições de aprovar e aproveita-se da maioria absoluta para passar a responsabilidade para o outro lado. Portanto, as propostas que vamos fazer têm de ser propostas credíveis. Não sei se vale muito, mas é esta a postura que acho que devemos ter. Só a propósito do orçamento, queria só perguntar-lhe, o partido já falou, mas não o ouvimos assim, sobre a polémica que envolve João Leão e o financiamento ao ISCTE. Como é que vê esse assunto? Segundo as notícias, não vejo bem, como é lógico. E acho que, do ponto de vista político, neste momento o ónus da prova está do lado do Dr. João Leão. Ele vem cá ao Parlamento, vai ser chamado ao Parlamento. A reitora do ISCTE também, penso que já foi, ou vai ser chamada pelo PSD, e depois de os ouvir, vamos então esclarecer. Não quero acusar de antemão, sem dar oportunidade, de uma forma sustentada, não com 2 ou 3 declarações apenas, o Dr. João Leão se defender. A ser verdade aquilo que, e verdade é, agora a ser com os pormenores que vieram a público, obviamente é altamente condenável, mas vamos ver, ele vai se defender, e quem sabe se não tem razão e não tem uma explicação. Portanto, vamos ser prudentes, mas isto tem mesmo de ser esclarecido. O prazo já está a terminar, quais são os nomes que o PSD vai indicar para o Conselho de Estado? Eu peço-lhe aí, no máximo, talvez meia hora, e eu digo-vos os nomes, preciso ainda de fazer um telefonema. Está bem? Hoje sobre a Mas o senhor vinda... está fora de... Que está fora da O lista? seu nome está fora de... Pelo aquilo que eu disse, pode não ser, porque eu faço um telefonema, não faço para mim próprio, pode ser para o outro. Já pode ter feito o outro. Meia hora, eu digo. Mas vai falar connosco sobre isso daqui a pouco? Falo. É só mesmo porque preciso fazer um telefonema antes de falar. Mais uma questão. Relativamente ao programa de estabilidade, há um projeto de resolução do Chega que visa rejeitar o programa de estabilidade. Como é que o PSD se posicionará na votação de amanhã?
A direção do grupo parlamentar ainda vai ver, sinceramente eu não estive a ver com atenção o conteúdo do projeto de resolução e dessas coisas, mas aquilo que é a nossa posição relativamente ao programa de estabilidade foi mais do que clara ontem, se é que podemos chamar um programa de estabilidade àquilo. Queria só perguntar-lhe sobre o assunto que marca o dia de hoje, que tem a ver com o Presidente da Ucrânia, que se dirige aqui aos deputados. Pergunto-lhe se fazia sentido para si ter o Primeiro-Ministro de Portugal e o Presidente da República a irem a Kiev, tal como outros líderes europeus, por exemplo, têm ido. Bom, está-me a colocar uma questão que eu não pensei nela, estar assim aqui de chofre, como se costuma dizer, a responder. Diria assim, para estar sem grande reflexão sobre a matéria, eu diria que se essas visitas, uma ou outra, ou duas, como entendessem, se essas visitas tivessem ou tiverem um significado importante naquilo que é a ajuda à Ucrânia, eu entendo que isso deve ser equacionado. Se for apenas para tirar uma fotografia, para dizer que estamos muito solidários, sem grande efeito prático, já não tem o mesmo relevo. Agora, excluir, acho que não é de excluir, porque devemos estar todos mais do que solidários com aquilo que se está a passar na Ucrânia, que é uma coisa absolutamente horrível e uma coisa absolutamente estúpida, que eu acho que o nome que se deve utilizar. Está expectante com o discurso de logo que em princípio iremos ouvir aqui no Parlamento Português? Expectante, não estarei muito, porque eu sei, basicamente todos nós sabemos aquilo que o Presidente da Ucrânia irá dizer, mas acho que é sempre um momento importante e um momento em que ele pode ver a quase unanimidade do Parlamento Português a apoiar, penso eu, e aí é transversal de um lado ao outro, tirando a questão do Partido Comunista, de uma forma política, mas acima de tudo de uma forma mais do que sentida, o apoio à Ucrânia, ao Presidente, que simboliza neste momento todo um país. E o PCP foi surpresa para si? Sim, acho que há aqui uma teimosia e vai longe demais, eu não consigo entender, portanto, se eu já não conseguia entender a posição desde o início, chegar agora ao extremo de nem sequer estar presente na sessão, em que quem fala ainda por cima é quem é invadido e atacado e está a sofrer, eu não consigo encontrar explicação, sinceramente. Obrigado. Obrigado.